pessoal, boa tarde. Anderson Alves Cavalcante Costa, presidente do Grupo de Apoio à Adoção Oicumene, está aqui em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis para entregar para você, caro cursista, aquilo que nós prometemos. E vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é indisciplina e ato infracional. Qual é a relação entre os dois, né? Qual é o limite estabelecido entre o ato infracional e a indisciplina? O que compete aos atores sociais envolvidos? A gente vai falar brevemente sobre esse assunto muito importante. E esse assunto é importante a gente deixar frisado, coloca aí, né, favorita isso para vocês, que é a questão da indisciplina e o ato infracional não está só relacionado ao ambiente escolar. Quando a gente busca esse assunto, muitas vezes a gente só vê a abordagem feita no campo da escola. Obviamente, a incidência, a ocorrência dessas duas situações, ela acontecem mais dentro do ambiente escolar. Mas não é só no ambiente escolar que isso acontece. Então, nós queríamos agradecer a vocês e essa aula será postada em breve, muito em breve, no nosso canal do YouTube, GAD Oicumene Divinópolis, e também no canal do YouTube da Escola do Legislativo da Câmara Municipal, né, de Divinópolis, ok? Então nós vamos lá ao nosso conteúdo, já agradecendo de antemão também a todos que estiveram conosco, todos vocês cursistas que estiveram conosco ao longo dessa nossa breve jornada sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E na pessoa de vocês que está aí nos assistindo, nós queremos agradecer também a todos os nossos parceiros que também acreditaram nesse projeto, acreditaram nessa proposta, nesse curso, e estiveram conosco, apesar dos obstáculos, apesar dos contratempos e imprevistos que vocês já têm ciência, tá ok? Mas como nós prometemos, estamos aqui para cumprir o nosso compromisso com você, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu gostaria que vocês pensassem comigo, né? Refletissem qual é o objetivo de uma norma, de uma regra, de uma lei. Então, assim, um minutinho para aquele jogo de pensamento rápido, e eu convido a você a pensar. Qual é a finalidade de uma regra, de uma norma, de uma lei? Para que ela existe? Né? Para que nós estabelecemos dentro do nosso convívio social uma regra, uma norma? Já pensaram? Então, a resposta basicamente é o seguinte: uma lei, uma regra, uma norma, ela existe justamente para coibir, né, determinadas situações que vêm acontecendo. Por exemplo, por que existe a lei da aprendizagem, né, que estabelece, por exemplo, as relações de trabalho do adolescente com 14 anos em diante, dentro das relações de trabalho como um todo? É porque a mão de obra infanto-juvenil, ela é explorada. Então existe uma lei, existe uma norma, existe uma regra para regulamentar, para coibir essa situação. Nós, essa semana que nós estamos gravando essa aula, no dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha, ela completou 15 anos. Então, por que se fez necessário a promulgação de uma regra, de uma norma, de uma lei, no caso da Lei Maria da Penha, para as mulheres que são vítimas de violência doméstica intrafamiliar, né? Porque justamente a incidência, o índice, as ocorrências em relação à violência cometida contra a mulher dentro do ambiente familiar, elas acontecem a todo tempo, a todo lugar, de forma velada, de forma não velada, de forma explícita, de forma não explícita. Então, fez-se necessário o estabelecimento de uma lei para coibir essa situação. Esta é a finalidade primeira, né, de toda regra, de toda norma, de toda lei, ok? Então, antes da gente tocar no nosso assunto, em disciplina, em ato infracional, nós já começamos a falar, e você me ajudou a pensar, né? Qual é a finalidade de uma norma, qual é a finalidade de uma lei, de uma regra? Já pensamos e já demos a resposta. Agora eu quero perguntar para vocês também, como é que nós nos organizamos em sociedade? Você já parou para pensar como nós nos organizamos, como nós, indivíduos, humanos, nós nos organizamos em sociedade? Então,
nós nos organizamos dentro da sociologia, dentro da antropologia, dentro da própria filosofia também, nós nos organizamos em sociedade, a grosso modo, da seguinte forma. Nós temos núcleos, chamamos de núcleos, tá? Que são formados por famílias, grupos de indivíduos. Nós estamos aqui falando do seu parente, nós estamos falando do seu filho, da sua filha, daquela célula nuclear que existe dentro da sua casa, o pai, a mãe, os filhos, ou o papai e os filhos, ou a mamãe e os filhos, não importa o arranjo familiar. Nós hoje falamos de múltiplos arranjos familiares, mas nós organizamos desta forma, que são as células menores, os núcleos menores, chamados de família. Ok? E isso desde quando a sociedade se entende por sociedade, ela se organiza dessa forma, tá? Da forma micro para macro, né? Ou seja, em pequenos grupos para maiores grupos. Nós também nos organizamos em grupos, aí nós estamos falando de vários grupos sociais, né? Aquele clube de serviço, Rotary, Lions, que eu participo, ou aquele grupo daquela igreja religiosa, ou aquele grupo de escoteiro, ou aquele grupo de amigos que se organiza para passar um final de semana dentro de uma chácara, ou para beber num bar no final de semana, enfim, nós nos organizamos em grupos, tá? E é sabido por todos nós que nós, né, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos viver em sociedade de forma isolada, de forma sozinha, né, como nós dissemos e ouvimos falar muito por aí. Por isso que nós nos organizamos em grupos, sejam eles maiores, sejam eles menores. E também, dentro da sociedade, existem instituições, né, públicas, privadas, não governamentais, várias instituições que ela se associa, e aí nós falamos aí também de grupos legitimamente, né, institucionalizados enquanto pessoas físicas, enquanto pessoas jurídicas, que são igrejas, são associações, são clubes de serviços, como eu já citei, que são, por exemplo, empresas privadas, né, são prefeituras, escolas, nós estamos falando de escolas, estamos falando de empresas, estamos falando de várias instituições. Estamos falando também de indivíduos, porque a sociedade e cada uma dessas formas com que ela se organiza, ela é composta também por indivíduos, dentro da sua singularidade, dentro da sua particularidade, dentro da sua individualidade. Ok? Então, é preciso a gente ter muito presente isso, tá? Primeiro, qual é a finalidade de uma lei, de uma regra, de uma norma? Nós vamos falar sobre isso, já falamos por que ela é necessária e para que existe uma lei, uma norma, uma regra, e como a sociedade se organiza para a gente entender o que a gente vai ver à frente. E aí nós vamos chegar ao nosso aniversariante do ano, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que neste ano completou 31 anos de promulgação, ou seja, uma lei federal que ela veio justamente salvaguardar crianças e adolescentes. Essas crianças e adolescentes, como vocês viram nos cursos anteriores, elas eram tratadas de uma forma, antes desse marco legal, desse ponto de partida, né, desse divisor de águas, de uma forma geralmente tratados como objeto de intervenção do Estado, não era respeitada a singularidade e a situação peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Não era tratada com prioridade em determinadas políticas públicas, né? Com relação à questão dos adolescentes aos quais se atribui ato infracional, eram tratados como delinquentes e indelinquentes infantos juvenis. Então, é uma série de questões aí que vocês viram nesses cursos, né? Nesse curso, nas aulas anteriores, que nós temos aqui. Dentro do que aquilo que era a doutrina da situação irregular, ou seja, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, antes da nossa Carta Magna, né, de 88, no seu artigo 227, ratificado, né, confirmado tudo aquilo que estava ali no artigo 227 pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em 89, 90, nesses anos aí no final da década de 80, início dos anos 90, ok? E como ela vai ser tratada, ou pelo menos deveria ser tratada, porque nós percebemos que, apesar de 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas práticas menoristas, e quando eu falo práticas menoristas, nós estamos falando da forma como a criança e o adolescente era tratado antes do Estatuto
da criança e do adolescente, eles perseveram aí, nós estamos vendo que ainda subsistem, apesar desses 31 anos de promulgação do ECA. Só para relembrar, né, em 90, o Código Criminal da República, né, isso foi trazido, eu peguei também um pouco da palestra dada pelo professor Shimu, quando ele falou sobre a questão da redução da maioridade penal, ele fez esse preâmbulo para vocês, a teoria do discernimento, né, dos 9 aos 14 anos. Em 1991, a idade mínima para a responsabilidade penal, ela passa a ser de 14 anos. Em 1927, nós temos o Código de Menores, né? Nós estamos falando também da doutrina menorista, inimputabilidade de menores de 18 anos, ou seja, o que é inimputabilidade, o que é inimputável? Né? Não se aplica, né, a pena, né, naquelas condições análogas, por exemplo, ao tratamento que um adulto recebe, por exemplo, dentro do Código Penal. E 79, o Código de Menores, a doutrina da proteção, né, integral. Aí nós temos os Códigos de Menores, tá? A proteção integral, absoluta prioridade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem estabelecer, né, esse princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente naquilo que compete à criança e ao adolescente. Não naquilo que compete, mas naquilo que diz respeito à criança e ao adolescente, tá? Então, o artigo 228 da nossa Constituição são penalmente imputáveis menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Aqui, já na nossa Constituição, o legislador ele já estabelece a necessidade de uma legislação especial que justamente possa atender essas situações ligadas aos menores de 18 anos. Então, nós temos lá várias legislações, marcos nacionais e internacionais que tratam sobre esse assunto, né? O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente considera-se criança, e é importante isso até para a gente distinguir a questão da atuação, do papel dos atores sociais envolvidos numa questão de disciplina e ato infracional, quando se trata, por exemplo, de uma criança menor de 12 anos. Né? Criança considera-se, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela de 12 anos e 18 anos de idade. Tá, ok? Então, por exemplo, já vou me antecipar para vocês que quando um ato infracional ele é cometido por uma criança, isto é, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, menor de 12 anos, ou seja, aquela criança que tem 12 anos incompletos, por exemplo, 11 anos e 7 meses, 8 meses, não é tratado, por exemplo, por algumas autoridades, né, como, por exemplo, a gente tem dentro da estrutura de atendimento ao adolescente ao qual se atribui ato infracional. Por exemplo, nesses casos é de responsabilidade única do Conselho Tutelar, por exemplo. Né? Então, a Convenção dos Direitos da Criança, para efeitos da presente convenção, aqui está falando dessa questão, né, da maioridade penal, que já foi abordada pelo professor Francisco Ilídio, tá? E para isso, a gente vai entrar, não sei se o professor também abordou essa situação, né, apesar de estar falando da maioridade penal, nós precisamos definir o que é ato infracional e o que é indisciplina. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, para a gente estabelecer a relação, a diferença entre um e outro, aquilo que cada um, por exemplo, tem ponto em comum, a gente vai fazer esse trabalho aqui na aula de hoje. Então, o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala o seguinte, que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Assim, toda infração, por exemplo, prevista no Código Penal, na Lei de Contravenção Penal e leis penais esparsas, por exemplo, lei de tóxico, porte de arma, né, a questão de crime contra a pessoa, né, quando praticada por uma criança ou adolescente, corresponde a um ato infracional. Isso por quê? Em razão da situação peculiar de desenvolvimento da criança e do adolescente. Tá? Isso embasado em vários estudos, né, do desenvolvimento da criança e do adolescente, das fases de desenvolvimento da criança e do adolescente. O ato infracional, em obediência ao princípio da legalidade, ou seja, daquilo que está previsto entre norma, lei, né, e até mesmo de
sanções, etc., e obrigatoriedade, somente se verifica quanto a conduta do infrator se enquadra em algum crime ou contravenção previsto na legislação em vigor. Ponto. Né? Aquilo que no Código Penal, né, na lei de contravenção penal for descrita como crime, analogamente também, assim como o adulto responde, e analogamente como responde o adulto, o adolescente ao qual se atribuiu o ato infracional também responderá. Só que, dentro daquilo que o Estatuto estabelece, nós vamos ver essa relação, ok? Então isso é muito importante, tá? A gente definir. E ato infracional, né, no artigo 212, nós temos lá, verificada a prática do ato infracional, né, e isso a gente vai verificar, né, isso os atores envolvidos, geralmente os operadores do direito, né, que estão envolvidos, e também de segurança pública, eles vão averiguar, né, também a questão da situação, da circunstância, da gravidade, tá? Verificada a prática do ato infracional, a autoridade poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, tá? No Código Penal fala-se pena, né? Que aí nós temos aí a palavra penitenciária, que vem do latim, né? Que vem também de penitência, de cumprir uma pena, né? Geralmente associada, não foge muito ao conceito originário da palavra, mas a penitência está ligada ao pecado cometido, né? Por exemplo, e tem que ser proporcional, né? Aquilo que se aplica enquanto penitência tem que ser proporcional ao ato cometido. Não vai ser muito diferente, porque segue a mesma lógica, e a gente recebeu muito, inclusive da igreja, dos romanos, esses conceitos, inclusive hoje aplicados ao direito. Então nós temos lá, né, de menor gravidade a maior gravidade, né? Então nós temos lá advertência, que simplesmente o adolescente ele é advertido, tá? Pelas autoridades competentes. Obrigação de reparar o dano, geralmente isso acontece quando o adolescente depedra um patrimônio público, escola, praça pública ou qualquer outro patrimônio considerado público, tá? Ou até mesmo particular, tá? Prestação de serviços a comunidades, né, que é o chamado PSA, dentro das medidas, PSC, melhor dizendo, dentro dos cumprimentos das medidas socioeducativas, em que o adolescente ele responde em liberdade. Prestação de serviço, liberdade assistida, ou seja, ele é acompanhado por equipe técnica, né? E ele presta também atividades relacionadas, socioeducativas, tá ok? E nós falamos de sistema socioeducativo, a gente vai falar um pouquinho disso. Inserção em regime de semi-liberdade, tá? Que, por exemplo, é igual a questão de alguns adultos que cumprem pena em regime de semi-liberdade. Eles saem do presídio, no caso, para trabalhar, para estudar, né, dependendo da situação, né, de progressão de pena, tudo e tal. O adolescente também, igualmente, dependendo da gravidade do ato infracional cometido, também presta esse tipo, né, é aplicada a ele, melhor dizendo, essa medida socioeducativa, tá? Que ele cumpre não numa penitenciária, mas num centro de atendimento socioeducativo, tá ok? Internação em estabelecimento educacional, que ele pode ser, né, provisório, tá? De acordo com a autoridade, qualquer achado a autoridade, até, por exemplo, a oitiva do adolescente, tudo e tal, ou ele pode ficar privado de liberdade até 3 anos, né, podendo ser revista, né, tem a questão também até os 21 anos, tem tudo isso previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E qualquer uma das ações, das medidas socioeducativas previstas no artigo 101 dos incisos, né, 1 a 6º, ok? A internação, ela constitui uma medida privativa de liberdade sujeita a princípios de brevidade, excepcionalidade e, mesmo ele cumprindo pena privado de liberdade, tem que ser respeitado a condição peculiar dele de desenvolvimento, de pessoa em desenvolvimento. Por quê? Ele é infrator, a ele foi atribuído um ato infracional,
tá? Mas antes disso, antes de ser infrator, tá ok? Ele é adolescente. Então, é passível, né, de ressignificação dos seus atos, das suas atitudes. E isso o SINASE estabelece quando, por exemplo, a gente já está falando aí da lei do SINASE, ou SINASE, que é o Sistema, né, Nacional de Atendimento Socioeducativo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele aplica essas medidas socioeducativas, e o SINASE, ele vem estabelecer as diretrizes e os parâmetros, né, sobre a aplicação de cada uma dessas medidas, tá? Ressalvando o aspecto sociopolítico, psicopedagógico, tá ok? Então, o adolescente, eles têm esse tratamento com esse olhar, né, multifocal, tá ok? No artigo 121, a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita a princípio de brevidade. A medida de internação só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Por isso que nós precisamos muito bem definir o que é um, o que é outro. Nós estamos percebendo o que acontece dentro e fora das escolas, dentro e fora dos ambientes familiares, pela falta de compreensão, o que implica o limite entre o ato infracional e a indisciplina, seja ela no ambiente familiar, seja ela no ambiente escolar ou em qualquer outra situação, que acaba-se por falta de entendimento, o quê? Confundindo uma coisa e outra e banalizando a ação de alguns atores sociais envolvidos naquela circunstância. Por exemplo, geralmente isso acontece com o conselho tutelar, né? Uma indisciplina que acontece ou no ambiente familiar ou na escola, o conselho tutelar já é chamado, né? A polícia já é chamada para fazer um boletim de ocorrência, né? Numa situação que não aplica, por exemplo, o envolvimento inclusive da polícia. Então, o papel social, a função social desempenhada por essa personagem da segurança pública acaba por ser banalizada, né? Sobretudo para o próprio adolescente, tá? Então, tudo que se faz chama a polícia, o adolescente, né, ele fica assim, ou seja, ele fica totalmente, como é que a gente poderia dizer? Ele banaliza aquela situação e aí ele não consegue enxergar, né, a gravidade ou não do ato que ele cometeu, ok? Trata-se de ato infracional por no cometimento de outras infrações graves, descumprimento reiterado e justificável da medida aplicada anteriormente, o prazo de internação na hipótese do inciso 3º deste artigo poderá ser superior a 3 meses, que é a internação provisória, dependendo de ser decretada judicialmente após o processo legal. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. Aí nós estamos falando de adequação da pena, da medida socioeducativa, à circunstância em que o ato infracional foi cometido, a situação e a gravidade, ok? E aí a gente, a partir desta definição de ato infracional, nós podemos concluir o quê? Vamos pensar comigo, né? Nem toda indisciplina é ato infracional. Tá? E nem todo, e obviamente que um ato infracional caracterizado não deve nem pode ser considerado como indisciplina. Mas uma indisciplina, dependendo do tipo e da forma como ela acontece, ela pode vir a ser um ato infracional. Vocês estão entendendo? Então isso é muito importante, a gente concluir isso, que nem todo ato infracional nem toda indisciplina pode ser caracterizada como um ato infracional. Porém, contudo, entretanto, né, uma indisciplina, dependendo do tipo, da forma, da circunstância, ela pode vir a ser caracterizada como um ato infracional. Tá? É o que a gente acabou de dizer dentro dessa conclusão. Beleza? A conduta de uma criança ou adolescente pode caracterizar uma indisciplina, que não corresponde a uma infração prevista na legislação, por exemplo. Mas também, dependendo da forma, dependendo do tipo, ela pode ser um ato infracional.
E aí, a gente precisa, dentro desses parâmetros, a gente precisa começar a desconstruir um mito, né? Esse mito, necessariamente, ele precisa, em função, sobretudo, daquelas pessoas que não leram o Estatuto da Criança e do Adolescente, não sabem o que está preconizado lá na letra da lei e ficam falando isso aí a torto e a direito para um e para outro, que é o seguinte: o ECA apenas estabelece deveres e não direitos. Melhor dizendo, o ECA estabelece apenas, ele só dá ao adolescente direitos, mas o adolescente não tem deveres. Lê do engano. Porque, para quem sabe, se você é advogado, se você é advogada que está nos assistindo, nós temos um princípio dentro do direito que fala que o seguinte, que a todo direito está atrelado um dever. Né? Então, obviamente, a cada direito estabelecido, preconizado à criança e ao adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também está atrelado a ele, inclusive para o próprio adolescente, um dever. No Estatuto da Criança e do Adolescente fala que até em razão do próprio adolescente, se o próprio adolescente colocar em risco ele mesmo ou terceiros, né, a ele pode ser aplicadas ou medidas de proteção, que não se aplicam a ato infracional, ou medidas socioeducativas, por exemplo. Né? Então, por exemplo, a criança ou adolescente tem direito à escola, tem direito a estudar. Então, é dever da família, em primeiro lugar, do Estado e da sociedade em geral, promover e garantir não só o acesso à escola, à educação, mas a permanência dessa criança e do adolescente, né, no estabelecimento de ensino. Mas não só a família, a sociedade em geral e ao Estado, mas ao próprio adolescente também ele tem o dever de fazer e contribuir para que, né, o seu acesso à educação, a sua permanência na escola seja garantida, tá? Seja preservado esse direito, não seja violado esse direito, tá ok? E o que está acontecendo? A gente vê na sociedade, né, uma conturbação assim muito grande, né? Em função disso, né? A sociedade não contribui. O ECA ele vem estabelecer isso, por exemplo, o adolescente, o pessoal fala assim, o adolescente não pode trabalhar. Pode sim, na condição de jovem aprendiz, a partir dos 14 anos. Quem disse que adolescente não pode trabalhar? Mas as pessoas disseminam essa informação, né, como um mito, né, um preconceito, tipo assim, não li, não gostei, né, não conhece nem o que está estabelecido lá. Existe no ECA, né, um capítulo falando sobre a lei da aprendizagem. E lá também no artigo 227 da Constituição, e também no artigo 4º, né, e 5º e em diante, fala do direito que o adolescente tem à profissionalização, por exemplo. Se ele tem direito à profissionalização, também, óbvio que essa profissionalização vai levar o adolescente ao mercado de trabalho, obviamente. Mas as pessoas falam que adolescente não pode trabalhar, né? Óbvio, menos de 14 anos realmente não pode, né? Por que existe essa legislação? Voltando lá no início, porque a mão de obra infanto-juvenil é indevidamente explorada pelas pessoas em geral. Por quê? É barata, né? Então não registra um adolescente, então explora o adolescente. O adolescente ele é submetido a condições de trabalho que nenhum adulto é submetido, por exemplo. Então existe uma legislação que regulamenta isso por causa da incidência e da ocorrência constante do abuso da mão de obra infanto-juvenil, tá? Ok? Então, pais e filhos, professores e alunos, indivíduos e sociedade como um todo, aquelas pessoas que fazem parte lá daquela estrutura da sociedade, a sociedade em geral, mas quando a gente fala sociedade em geral, nós não estamos falando de outra sociedade, não, lá da escola, eu estou falando de mim também como pai, estou falando de mim como aluno, estou falando de mim como filho, estou falando de mim como, por exemplo, representante de uma instituição, né? Eu também sou sociedade, né? A sociedade em geral perdeu, gente, o senso, perdeu, gente, a noção, os parâmetros daquilo que realmente está estabelecido enquanto, por exemplo, valores, enquanto regras, enquanto normas, né, que são necessárias ao convívio de toda sociedade.
seja aqui, seja acolá. Então, por exemplo, nós estamos vendo isso acontecer, não se existe mais, né, esse parâmetro, ao ponto de pais, filhos, professores e alunos também perderem a noção das coisas, do que é necessário enquanto valor para a gente viver enquanto seres humanos de forma harmoniosa, né, equilibrada, saudável e sem anarquia, tá? Então nós perdemos isso, esses parâmetros, né? O que seriam parâmetros? Seriam modelos, seriam referências que norteiam, né, o nosso agir moral, tá, ok? Aquilo que é estabelecido para nós enquanto certo, enquanto é errado, para boa convivência de todos, tá bom? E quando nós não respeitamos esses limites, essas regras, aí vem a lei, aí vem a norma, né? Seja ela por uma lei federal, municipal, ou até mesmo um regimento interno de uma escola, por exemplo, né? Ou de qualquer outra instituição. Trabalhei em várias instituições, trabalho ainda em instituições que têm o seu regimento interno. Ali está estabelecido as normas de comportamento, de conduta dos profissionais, o que pode, o que não pode, né? Então a gente tem que ter acesso a essas normas e saber respeitar isso. Isso é comum em toda e qualquer sociedade. Porém, as pessoas estão perdendo isso, né? Perdendo o senso que isso se faz necessário, né? Para o bom viver, para o conviver em sociedade. Por exemplo, aí a gente estava falando lá anteriormente que quando, Anderson, a gente vai ter o discernimento, né? Vamos poder, por exemplo, discernir o que é ato infracional, o que é indisciplina. Né? O exemplo, uma ofensa verbal, né? Geralmente tem nos estabelecimentos públicos, né, aquele artigo 331, né, que desacato ao funcionário público, né, tudo e tal, a pessoa incorre sob pena de não sei o quê, 3 meses, toda repartição pública tem aquilo lá, né. Bom, e aí chega uma pessoa, um adolescente e distrata, né, dependendo da forma como essa ofensa verbal ela é feita, ela pode ser sim, né, ele pode ser sim incorrer em ato infracional ou apenas uma ofensa, né? Na escola é a mesma coisa, um professor xinga um aluno, ou um filho xinga o pai, né? Então, dependendo da forma como isso acontece, isso vai ser um ato infracional, mas geralmente é uma indisciplina, tá? Então, pode ser caracterizado como indisciplina dependendo da forma, do tipo e da forma, por exemplo, que ela acontece. Uma calúnia, uma difamação, por exemplo, né, é crime. Né? Então, é aplicado ao adolescente aquilo que é análogo ao crime dentro do Código de Contravenção Penal, dentro do Código Penal, ao adolescente de forma inimputável. Quando a gente fala que ele não está submetido àquela pena, quando a gente diz inimputavelmente falando, nós não estamos querendo dizer também que o adolescente não seja responsabilizado pelo ato infracional que ele cometeu. Vocês viram lá no Estatuto da Criança e do Adolescente as medidas socioeducativas a ele aplicadas quando ele incorre em ato infracional. Então, se existe uma medida socioeducativa, existe sim uma responsabilidade, né? Eu digo assim, penal. Mas nós agregamos a essa responsabilidade a questão sociopedagógica, ok? Então, aqui nós estamos vendo a relação, né, entre indisciplina e ato infracional. Mas, ao mesmo tempo, através dessa relação, nós conseguimos fazer a distinção entre um e o outro, como nós já vimos falando anteriormente. Então, indisciplina e ato infracional. O que rege ambos? O que a ambos está atrelado? O princípio da legalidade, da legitimidade. Né? Como nós dissemos lá no início, a toda a situação, a toda a sociedade, né, toda a sociedade está regida sobre a égide de uma norma, de uma regra, de uma lei. E geralmente, na verdade, na maioria dos casos, essa lei ela é para coibir determinados tipos de excessos, determinado tipo de situações que ocorrem com bastante incidência. Né? Por exemplo,
eu falei do trabalho infantil, falei da violência contra a mulher, né, e outras situações que a gente tem por aí, tá ok? Que precisa de uma lei que coíba isso, né, que em excesso acontece e que prejudica o convívio social. E, sobretudo, que fere direitos, fere a dignidade da pessoa, fere outros princípios humanos e fundamentais. Bom, na questão da indisciplina, nós temos lá, vamos pegar aí a escola, onde as situações de indisciplina e ato infracional ocorrem com maior frequência nesses rincões do Brasil, por exemplo. Toda escola tem um regimento interno, ou se não tem, deveria ter. E todo aluno também, assim como seus funcionários, colaboradores, professores, também tem que ter conhecimento dessa regra, dessa norma. Pense em você na sua casa com seu filho e com a sua filha. A dificuldade, por exemplo, que ele tem, né, de respeitar as regras e a norma de casa, né? Se não for dada a ciência à criança ou adolescente, isto é impossível, por exemplo, ele entender que é necessário, por exemplo, o respeito, né, a obediência a essa norma para o bom convívio em família. No caso aqui, para o bom convívio em escola, no caso das leis, para o bom convívio em sociedade. Nós temos que ter acesso, né? Então, no caso, a criança, o adolescente, tem que ter acesso a esse regimento interno e conhecer. Eu trabalhava como pedagogo no Centro de Atendimento Socioeducativo, em Araxá, e quando eu entrei, não se tinha um projeto político-pedagógico, e, claro, lado ao projeto político-pedagógico, nós temos que ter um regimento interno também. E aí, dentro da unidade socioeducativa, nós estabelecemos, né, o que poderia ser aceitável e não aceitável dentro das regras de convivência dentro dessa unidade. Então, estabeleci o que pode e o que não pode, né? Isso nós fizemos conjuntamente com os adolescentes, porque quando eles fazem parte dessa construção, a aceitação da parte deles é mais fácil. Assim, por exemplo, como as normas, o regimento interno de uma escola, por exemplo, ele é construído a 4 mãos, com a participação de toda a comunidade escolar, inclusive do aluno, né? A observância, né, a garantia da observância desse regimento interno, ela vai ser maior, né? Assim como as regras na sua casa é estabelecida por você. Se ela não for estabelecida em conjunto, junto com os filhos, né, procurando fazer com que eles cheguem a esse entendimento, também a observância dessas regras, dessas normas, ela vai estar comprometida. Então, nós estamos falando do princípio da legalidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nós temos uma lei federal, né? Quanto menos pessoas tiverem acesso a essa lei, sobretudo, nós estamos falando aqui de protagonismo infanto-juvenil, a criança e o adolescente não tiver acesso àquilo que está lá preconizado, dificilmente também eles vão ter, nós teremos essa garantia da observância dessa lei. E aí eu estou falando também de atores sociais, né, que são professores, operadores do direito, segurança pública. Nós temos pessoas que trabalham, inclusive advogados, magistrados, cursos de direito, que trabalham com criança e adolescente, que preparam as pessoas para esse público, para esse segmento, mas desconhecem essa legislação. Como nós poderemos garantir a observância dessa legislação se poucas pessoas, apesar de 31 anos, desconhecem, né? Então fica aí a pergunta. Tá? Então, nós temos o princípio da legalidade, que tanto um quanto o outro, né, o ato infracional e a indisciplina estão sob a égide, né, da legalidade. Nós temos a proporcionalidade. Dei o exemplo do sistema socioeducativo, dei exemplo da unidade que eu era coordenador pedagógico. Junto com os adolescentes, nós estabelecemos, né, as regras disciplinares da unidade, e a cada falta, aquilo que estava preconizado lá, nós estabelecemos sanções, punições, né? Leves, graves e gravíssimas, né? E a cada falta que nós tipificamos como leve, grave, a cada regra quebrada, nós estabelecemos uma sanção proporcional. Por exemplo, eu já fui padre, não sei se vocês sabem, mas quem trabalhou comigo já sabe. Eu, quando aplicava uma penitência, e eu dei esse conceito de penitência, né, no início, que está muito atrelado ao que nós entendemos hoje de penitenciária, onde se cumpre a pena,
né, uma pessoa vem e fala assim, padre, eu atentei contra a minha vida. Por exemplo, né, eu tentei cometer suicídio. Tá, minha filha, tudo bem. Né? Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Dentro da nossa fé, por exemplo, né, seria uma falta grave, atentar contra a própria vida. Então, diante da gravidade do pecado, a sanção, a pena, a penitência, na linguagem religiosa que eu dei, ela é proporcional ao pecado? Não é. O que eu fazia? Nesses casos, eu pedia para a pessoa visitar o 5º e 6º andar do Hospital Elian Gott, lá de Uberaba. Alô, pessoal de Uberaba, que talvez esteja nos assistindo. Lá são pacientes terminais em câncer. Para a pessoa perceber que ela está tentando contra a própria vida, saudável, cheia de vida, existem pessoas que estão lutando por 1 minuto a mais. Então, a pena era proporcional, quer dizer, a penitência era proporcional ao pecado, né? Então, entendam essa relação que é importante. Aqui é a mesma coisa. Dentro de um regimento interno, dentro das normas da sua casa, dentro das normas, por exemplo, da empresa que você trabalha ou da instituição que você dirige, né? Se a sanção, se a pena, ela não for proporcional ao ato cometido, à indisciplina, por exemplo, tá? O que acontece? A banalização daquela pena. Né? Quando vier talvez um ato mais grave ou gravíssimo e você aplicar uma sanção, talvez isso não tenha uma resposta tanto positiva para a pessoa que está sendo penalizada, por exemplo. Aqui nós estamos falando de criança e da adolescente. Né? Então a gente precisa ter muito isso. Por isso que no Estatuto da Criança e do Adolescente nós temos lá, como nós vimos, desde a advertência até as medidas socioeducativas, né? Que compreende a advertência, a reparação de danos, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade, liberdade e internação, seja ela provisória ou até 3 anos. Vocês viram que progressivamente, né, nós estamos lá fazendo essa distinção, essa tipificação da menor pena cometida numa circunstância de menor gravidade, tá, para a de maior gravidade. Assim tem que ser o regimento interno da sua escola, assim tem que ser as normas da sua casa, assim tem que ser as normas de qualquer instituição que você pertença, tá? E aí nós estamos aqui da proporcionalidade, e aqui em relação ao ato infracional, nós estamos falando de circunstâncias em que o ato infracional foi cometido e a gravidade. Por exemplo, um adolescente que depedrou a escola, né? Vamos ver em que circunstância, o que está por trás disso. Não é o ato infracional cometido em si, né? Mas se houve, por exemplo, né, uma agressão física, né, que colocou em atentado, por exemplo, né, a pessoa, ou depredação de patrimônio, como nós vimos aí, né, maioria quebrando cadeiras, tudo e tal, ou brigas na porta da escola, né, a gente tem que ver a circunstância para a gente poder determinar. Não é assim, vou chamar a polícia, vou chamar o conselho tutelar. Primeiro que se tratando de crianças de 12 anos até 18, conselho tutelar não se mete em ato infracional. A não ser que o ato infracional seja atribuído a crianças, e crianças no Estatuto da Criança e Adolescente, nós compreendemos aquelas que têm 11 anos incompletos, 12 anos incompletos, melhor dizendo. E ampla defesa, né? É importante também a gente oportunizar a criança e o adolescente a sua ampla defesa, tanto numa situação de indisciplina, quanto numa situação de ato infracional. Isso tem que ser previsto tanto no regimento interno, como também é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E muitas vezes nós não oportunizamos isso à criança e ao adolescente, seja em qualquer ambiente, seja em qualquer situação, seja em disciplina ou ato infracional. Tá ok? E ao adulto é oportunizado esse direito. E nem sempre a criança e o adolescente é oportunizado esse direito. Talvez por isso, né, essa falta de compreensão, de alcance, a importância da regra, a importância da norma. Tá? Ok? Então a gente precisa ter isso muito bem determinado. E quais são os atores envolvidos numa situação e noutra? Na questão de disciplina, em casa são os pais, que são as autoridades, são as referências de autoridade. Tá ok? Na escola, a escola. Numa empresa que você trabalha, o seu gerente, o seu diretor, o dono,
né? Essa é a referência de autoridade, tá ok? No questão do ato infracional, nós temos lá as autoridades competentes, que está ligada, por exemplo, aos operadores do direito, né? Ao promotor, aquilo que antecede, né? Que aquelas autoridades de segurança pública, né? Que estão envolvidas naquela situação, por exemplo, geralmente, né? A polícia militar, ok? Agora, numa indisciplina é preciso determinar muito o que é indisciplina e o limite tênue entre uma situação e outra, e o limite é tênue entre uma situação e outra, nós precisamos ter o discernimento, tá? Dos atores ali envolvidos. No caso de uma escola, por exemplo, o professor, que talvez possa ter presenciado uma situação, né? Ou qualquer outra pessoa da comunidade escolar, ou até mesmo um próprio adolescente, que é testemunha, né? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de enxergar para não banalizar, ok? Sobretudo aqueles atores em que competirá na intervenção de um ato infracional, né? E deve ser feito isso, não banalize o papel e a atuação desses atores. Por exemplo, um pai fala em casa, né? Nós estamos falando aqui de indisciplina. Ó, meu filho, se você não obedecer, vou chamar o conselho tutelar. Cadê a responsabilidade do pai? Ele está jogando a responsabilidade do pai, dele, né? Que é pai, mãe, para o conselho tutelar, sendo que a responsabilidade é dele. Ele é a referência. Ele mesmo tira a autoridade dele. Por isso que fala, o ECA só estabelece direitos, o adolescente, a criança só tem direito, não tem dever. Mas a própria pessoa envolvida naquela situação, seja em disciplina ou de ato infracional, ela mesmo se destitui da sua autoridade legítima. Por exemplo, um professor na escola, né? Olha, eu vou chamar a polícia. É um momento de indisciplina, aconteceu isso, por exemplo, comigo, né? Aconteceu isso comigo, por exemplo, uma situação numa instituição que competia a intervenção da polícia, né? Os educadores sociais, por exemplo, né, chamaram a polícia porque o adolescente não queria obedecê-lo. Não era nem um ato infracional. E aí banaliza o papel. Qual o respeito que este adolescente terá pela polícia? Sendo banalizado o seu papel, né, social, a sua função. Qual o respeito que uma criança ou um adolescente vai ter do seu pai, que atribui, que se destitui dessa autoridade de pai e mãe e joga para o conselho tutelar? Vai de respeitar o pai e a mãe em casa e chegar na escola, se ele não respeita nem o pai e a mãe, que para ele não é uma autoridade, ele vai respeitar o professor? Que se apresenta para ele como autoridade? Não vai. E aí nós vamos estar alimentando uma situação, ao invés de prevenir essa situação, né? Cada um, por isso que eu falei, né, que pai, filho, escola, aluno, escola, né, a sociedade como um todo, ela perdeu a noção dos parâmetros das coisas, das regras, das normas, né? Então não se tem mais essa noção, né? Em função de quê? Isso é pano para outra manga, isso é pano para outra história, quem sabe para uma outra aula. Tá ok, pessoal? E se vocês fizeram aquelas atividades do fórum de discussão, se vocês procuraram em cima daqueles vídeos que nós ilustramos como exemplo, aquilo são algumas situações, existem várias. Se vocês pesquisarem na internet, em disciplina em ato infracional, em disciplina na escola, o que vai chover de vídeo para vocês não vai estar no gibi. Mas são alguns exemplos, para vocês justamente, né, fazerem esse discernimento, essa distinção, tá? Entre outros. A distinção, na verdade, ela é clara, porém, dependendo do tipo de indisciplina e da forma como ela acontece, pode vir a ser caracterizado como um ato infracional. Como esse limite, né, apesar da distinção ser clara, que o próprio Estatuto faz sobre o ato infracional, é importante nós, inclusive educadores, todos nós somos educadores em potencial, né, não só aqueles professores que estão na escola, você professor que está na escola, mas eu, pai, sou educador também. E nós devemos educar, né, para a cidadania, né? Então, essa responsabilidade de trazer à tona esses valores, né, de trazer à tona esses princípios importantes que
geralmente as pessoas esqueceram, perderam a noção de tudo, é também responsabilidade nossa. E não se exima você, né, seja você pai, professor, seja você ator do sistema de garantia de direitos, que trabalha diretamente com criança e adolescente, isso precisa ficar bem distinto. Né? E eu percebo que existem muitos atores aí que confundem as coisas e banalizam papéis. Né? E como é que fica a cabeça do adolescente? Né? Ok? Em relação a isso tudo. Então fica esse questionamento, e se você fez a tarefa, se não fez, corre lá e faça, porque vai contar também, tá? Se você não fez, faça, porque aquilo vai te ajudar a refletir, né, sobre essa relação, essa diferença. Eles têm pontos que se encontram, tem pontos que divergem, então é importante isso, tá bom? Então, muito obrigado, muito obrigado. A gente agradece aqui, eu, em nome de toda a Escola do Legislativo, de todos os nossos parceiros, você que nos acompanhou até o final, que entendeu todas as nossas justificativas, mediante aos obstáculos e imprevistos que nós enfrentamos juntos com você, né? O nosso muito obrigado, a nossa gratidão, e essa experiência que para nós também foi a primeira, nos serviu também de aprendizado para os próximos que nós faremos com ainda mais qualidade, tá ok? Muito obrigado, tchau, tchau, e não deixem de assistir essa aula, que é importante, né, lá no nosso canal, né, da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis, tá? E também no canal do YouTube do Grupo de Apoio à Adoção Oicumene de Divinópolis. Um abraço a todos, abraços adotivos para vocês.